Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Qual for o momento que você esteja vendo essa aula? Exatamente! Seja lá qual dia, qual horário, qual qualquer coisa, semana, momento. momento. Nós estamos aqui para se é amanhã, aula se 6. é hoje. Não dá para ser ontem, porque a gente não Ontem já passou. Ontem já passou. Muito bem. Muito bem, estamos aqui para a aula número 6. Que dificuldade! Eu acho que essa aula é bem a cara desse momento que a gente tá, que é um momento de final de ano, em que tá todo mundo já cansado das aulas, tá todo mundo já cansado de ficar em casa, todo mundo quer passear, todo mundo quer andar, todo mundo quer voltar na vida, não é? Eu não aguento mais ficar em casa. Antes eu não entendia de ficar na aula, agora eu entendi de ficar em casa. É, mas em casa tem aula também, essa é a grande questão. Antes, quando a gente estava na escola, o maior sonho de toda criança era ficar a semana inteira sem ter aula em casa, só assistindo. Mas agora que a gente está em casa, a gente quer ir pra escola. Você quer ir pra escola? Eu sabia que vocês querem ir pra escola. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero pra ver os meus amigos e comer. Casa amiga. Casa amigas e Cadê o comer. papel aqui? E comer. E ver os professores. Mas atividade, o caderno pode já... Mãe, acho melhor se mudar o caderno. Já não pode mais. Vamos começar então a nossa aula. A gente tá bem... Esse é um tema bem atual. Que dificuldade, né? E hoje a lição fala de dificuldades. Olha só a mistério. Ai, Como posso falar saber que Deus está comigo quando estou no meio de problemas. Quem aí não tem problema? Ixi, Né? Quem não tiver, eu tenho vários, eu posso dividir. Quem não tiver, vem aqui que ela vai falar algo Que eu divido que meus problemas com você. Você grava as aulas pra gente. Tá bom, isso não é problema. Vamos lá, isso é coisa boa. Olha só, vamos então sentar direito, prestar atenção. A gente vai ver hoje na nossa história, na nossa revista, que o tema geral é gente da Bíblia, né? Que a gente tá vendo aqui na nossa sala dos detetives júniors. Nossa, nem tampar minha cara. Gente da Bíblia. A gente que a gente vai ver hoje é pessoa. É uma gente, se chama Jó. Então, abra lá a sua Bíblia no livro de Jó. Para de mexer aqui, por favor. Jó. Vamos abrir. E aí eu quero perguntar, eu quero contar rapidamente o que aconteceu. Qual é o resumo da história? Faz o resumo da história. Já tinha ele era de boa, ele vivia bem. Aí aconteceu um furacão, não um furacão. Aconteceu uma coisa lá, um vento ficou forte, derrubou a casa, os filhos morreram, a esposa morreu e ele começou a ter uma doença. Não. Mas ele começou a ter uma doença. Aí ele voltou do mundo. Depois. Mas tem mais coisas aí que a gente precisa pensar sobre esses acontecimentos. É o resumo, muito bem. Muito obrigada pelo resumo. E aí a primeira coisa que a gente vai ler é que eu quero que você responda, aí você vai pegar esse papelzinho que tá aí com você. Como que era Jó? E o que ele tinha? E vai responder. Não, acho que tem um pelo na minha boca. Vamos ver. Vamos lá ver o que Jó tinha. Como era Jó? Jó 1, de 1 a 3. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos. 7. Ela tá fazendo 3 filhas. Não é 7, 7, ó. 5, 6, 7. Tá vendo? Na verdade... Era dono de 7.000 ovelhas. Na verdade, ele tinha 10 filhos. Ele tinha 10.000 amigas. Amiga! Ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 7 filhos. 3.000 camelos.
500 juntas de boi 7 filhos. e 500 jumentas. Contando mais 3, ele tinha 10. 10 no total, né? No total, de criança e menina. Acho que acabou na minha boca. Quem quer saber? Também tinha muitos servos. E, na verdade, ele era o homem mais rico de toda a região onde ele morava. Pois é, esse é Jó. Que rico, Jó. Então, uma graninha. você vai colocar aí, escrever como ele era e o que ele tinha. Mãe, leia esse texto aí na sua assim, casa. ó. Que rico, Jó. Dá uma graninha. Até o momento em que alguma coisa aconteceu. Esse testemunho, que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, é também um testemunho do próprio Deus. Porque você sabia que no capítulo 2 ele fala que Deus falou isso realmente de Jó, que ele era um homem íntegro, que ele era um homem correto, que ele era um homem de bem e tudo mais. E o diabo falou assim, não, ele só é bom porque você dá tudo pra ele. Se você tirasse as coisas dele, ele iria blasfemar, ia falar contra você. E aí, o que aconteceu com Jó? Deus tirou as coisas dele. Deus que tirou? Não. Quem? Diabo. Para de roer a unha. O diabo, ele tirou as coisas dele. O diabo tirou as coisas dele pra ver se ele continuava crendo em Deus ou se ele ia ficar contra Deus. Tá. Muito bem. Aí então Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Tira a mão da boca. Olha só com a permissão de Deus. Só com a permissão de Deus. Olha no versículo 1, versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu sobrei para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas. Ai, toda aquela lã linda. Foi por água abaixo. Queimou todas as ovelhas, todos os seus pastores. Só eu me salvei para te contar essa história. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, mataram seus servos. Só eu escapei para contar essa história. Para dar notícia. Quando ele falava ainda, outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para te contar essa história. Tira a mão da boca, não é? Então Jó se levantou. Então um filho só sobreviveu? Nenhum filho sobreviveu. Todo mundo morreu, só sobrou uma pessoa que foi essa que foi contar a história para ele. Foi uma pessoa que estava lá, algum servo, algum cozinheiro, algum garçom, sei lá. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, colocou a cara no chão e disse: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Viu, gente? Ele não parou de crer em Deus. Mas ainda não acabou. Depois disso tudo, o que aconteceu? Aqui, ó, nessa segunda ficha, o que aconteceu? Você vai colocar todas as coisas que ele perdeu e todas as coisas que aconteceu com ele, tá bom? Tudo bem. Aí, eu quero saber de você o seguinte. Depois disso, o livro conta que 3 amigos vieram conversar com ele. Você se lembra o nome dos amigos? Não olhe pra mim, porque eu não lembro. Eu nem sei história. Quando 3 amigos de Jó... Quer ler aqui, ó? 2:11. Bota aqui pra ficar claro. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que haviam atingido cada um
Cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos com sua animal. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naama. Viu? Nama. 12. 12. Tô falando errado. Vamos nela. Menos. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram, chorando alto, rasgando seus mantos, e jogaram seus mantos e jogaram terra do ar sobre a cabeça, jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Tá errado aqui, não é jogar, é jogando. Não, jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Leia o seguinte. Depois... Eles? Tá. Depois sentaram-se no chão como ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Pois é, por que você acha que eles jogaram areia e terra na cabeça? Sei lá. Eu vou saber. Porque eles estavam tristes. Isso era a maneira deles Ele rasgou os demonstrarem. mantos. Rasgou a roupa. Credo. Rasgou a roupa e jogou terra na cabeça. Eles jogam terra assim, ó, e cai terra em todo lado. Por que você acha que isso acontece? Porque eles estão tristes. Estavam tristes. Então a roupa rasgada, a terra na cabeça e ficar sentado assim, olhando o sofrimento de Jó, é porque realmente Jó estava muito triste. Ele chorava e as pessoas não reconheciam ele. Porque antes ele era um cara super rico e super cheio das coisas, com um monte de filhos, super feliz. Nesse momento ele tinha perdido todo mundo. A esposa estava lá, mas ele estava num momento de muita tristeza e os amigos ficaram assim. Em silêncio. E o que aconteceu? Vocês lembram da história do que esses amigos falaram para Jó? E Manu? Esses amigos disseram para Jó que a culpa era dele, que ele tinha pecado e que ele tinha errado e que ele tinha encoberto o seu pecado, que ele tinha feito coisas erradas e que Deus não gostava. Será que esses amigos estavam certos? Não. Por que não? Porque ele não tinha feito nada. Quem disse que ele não fez nada? Deus. Pois é. Mas esses amigos tinham essa ideia de que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado de alguma maneira. E aí sabe o que isso nos ensina? Que às vezes os nossos amigos estão errados. Que às vezes eles não estão falando a coisa certa, que eles não estão levando em consideração a opinião de Deus. Aí agora eu pergunto uma coisa pra você, Manu, como é que a gente vai conhecer a opinião de Deus pra nossa vida? Lendo a Bíblia, fazendo orações, conversando com Deus. E crendo em Deus. Isso, primeiro a gente crê, depois a gente vai para a Bíblia para conhecer a Deus, conhecer o que ele pensa e saber o que ele quer que a gente saiba para nossa vida, né? Porque tudo aquilo que Deus revelou na Bíblia, escreveu na Bíblia e deixou escritinho lá, a gente tem que ler sempre para saber o que é e o que não é. No caso de Jó, não tinha Bíblia. E aí eles falaram daquilo que eles achavam que era certo. Mas não era exatamente aquilo que Deus exatamente pensava, porque não era castigo divino tudo isso. Enfim, acontece todo o livro de Jó. E aí, quando Jó estava lamentando, chorando e reclamando sobre a sua própria vida, há esse diálogo entre os 3 amigos, mas há um diálogo lá no final que é o mais importante. Quem que você
acha que foi conversar com Jó? Deus. Será? Acho que sim. Pois é. Olha só no versículo 38 que fala: Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Quem é você, Jó, para me questionar com essas palavras que você está falando aí, falando mal de mim? Na verdade, não falando mal de mim, ele estava questionando por que as coisas aconteceram dessa maneira. Você em algum momento já falou assim? Por que eu tenho que tomar banho? Por que eu tenho que gravar essa aula? Por que eu tenho que parar de assistir não sei o que agora? Por que eu tenho que dormir agora? Isso já aconteceu com alguém? Não. Não, né? Já aconteceu? Olha, o quebrantado e o coração duro. Já aconteceu assim. Não aconteceu com ninguém aqui nessa casa? Fala a verdade. Todas as vezes que eu falo pra vocês, vamos tomar banho agora. Todas as vezes que eu falo, chega de videogame, chega uma dor e um sofrimento, né? Pois é. A mesma, assim, Jó tava mais ou menos nessa mesma situação, só que numa situação muito mais grave, porque pessoas morreram, os filhos dele morreram. A fonte de renda dele, o dinheiro dele, foi tudo embora. Foi tudo Claro que não tinha banco naquela época. A pessoa que tinha dinheiro, que era rica, tinha bois, ovelhas, jumentos. Claro que é. Porque com um boizinho, o boizinho ara a terra, os servos vão plantar, vão colher, vão vender o produto da terra. E aí ele vai trocar a comida por adubo, por feijão, não tinha naquela época, mas trigo, vai trocar por outras coisas que ele não produz. E as ovelhas vão dar leite, vai dar carne, vai dar lã para se vestir, lã para cobrir. Ovelha dá leite? Dá. É mamífero? Cabra, ovelha, tudo isso. Dá carne, dá leite, dá lã. O frango dá leite? Não, ele é menino, né? Só quem dá leite é a fêmea. Ele é mamífero? Foi. Já Claro que sim, você não lembra dele mamando Ele é lá? carnívoro. Carnívoro. Então criatura ele come a mamífero gente. quer dizer que ele mamava na tetinha da mãe dele quando ele nasceu. A ovelha é a mesma coisa. Do mesmo jeito que a vaca. Igual a gente. E lobo. Igual humano. Igual humano. Gente humana. Você é gente humana? Eu sou, mas você não. Você é um ET. Não, Manuela que é um agente espionar. Não, a mamãe. É um agente Ela é o ET dos potes. A Manuela uma espiã anã que veio infiltrada nessa família. Tá bom. Vamos lá. Você Aí Jó, depois que perdeu tudo, ele ficou bravo, ele chorou, ele sofreu. Em alguns momentos ele falava com Deus. E Deus não deixou Jó sem resposta. Deus foi falar: E aí, Jó? Vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí, nesse momento, desde o 38 até mais ou menos o 41, capítulo 41, a gente vê o discurso de Jó com Deus. o diálogo de Jó com Deus. Sabe o que aconteceu no final da história? Olha só o que aconteceu no final, no capítulo 42. Jó tem uma das partes que é mais linda no livro de Jó, que é inclusive uma música do Ademar de Barros. Ademar de Campos, eu não sei o nome. Sempre esqueço. Não, Ademar, ele é um cantor cristão. Tira a perna aqui. Ele tem a música Deus Supremo. Pede pra sua mãe tocar pra você ver que música linda. Ele fala exatamente, essa música fala exatamente isso que Jó disse. Depois de toda a conversa com Deus, de toda a conversa com Elifaz, com Bildade, com Zofar, que são os 3 amigos. Depois que ele conversou com Deus, que Deus explicou, conversou e colocou os pingos nos is. Olha só. Ele ressuscitou os filhos dele. Não.
Não, porque já eram mortos. Já estava morto. Ué, mas podia Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Eu falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Você me disse, ouça, e eu te falei, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você vai me responder. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e na cinza. Eu conheço essa música, te conhecer, de ouvir falar. Isso. Eu não Agora eu gosto. te conheço. Mas agora é de contigo andar. Exatamente isso. E aí chegou nesse momento, no momento da dificuldade, lembra qual é o tema da nossa revista, da nossa aula hoje? Quanta dificuldade. E o que acontece na nossa dificuldade? Às vezes a gente fica perturbado pensando por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que a minha irmã ficasse... Por que Deus permitiu que essa doença chegasse? Por que meu pai perdeu o emprego? Porque tudo isso é pro seu bem. Não, só que as coisas que o diabo faz não é bem, não. Só que Deus faz o bem. Deus faz bem como? Vai fazendo? Poder. Ué, mas se ele disse que ele autorizou o diabo, Senta mais pra cá. ele é bom pra nós. Se ele autorizou o diabo, é bom pra nós. Exatamente isso que mostra. No momento, mas você acha que o sofrimento de Jó então não era nada porque Deus estava no controle de todas as coisas? Era. Não. Não. O sofrimento de Jó é real. Quando a gente tem que deixar de fazer alguma coisa que a gente quer, o sofrimento é real. Quando você tem que deixar de ver um desenho, quando você toma umas varadas na bunda, ou quando essa não é real o sofrimento só porque você merece os tapas na bunda? Não, não dói. Dói, mas a gente tem que lembrar que Deus está no controle. E o que aconteceu com Jó, então? Ele conversou com Deus. Deus falou, é verdade, Jó, você está questionando porque o sofrimento é real. Só que você não pode questionar que eu seja um Deus que não sei do que está acontecendo. Porque é isso que ele fala. Quem é você para perguntar, para me questionar sobre por quê? Né? E Jó fala, verdade, eu não sei nada, eu falei de coisas que eu não sabia. Então eu queria falar uma coisa para você, criança do Detetive Júnior, que tá aí do outro lado. Como eu, que sou humana, e ela como é ET. Não, eu sou humana, todo mundo aqui é humano. Não, é ET. Às vezes a gente vai se sentir muito triste com coisas ruins que acontecem. Você tem que fazer uma coisa que você não quer fazer, ou você não fazer uma coisa que você quer fazer. Mas Deus que sabe todas as coisas, Tá o seu pai que isso tá pro mandando seu você bem. fazer uma coisa, mandando você escovar o dente, ou não comer doce, ou tá na hora de tomar banho, ou esse desenho você não pode ver, aquele desenho você não pode ver, essa pessoa você não vai brincar com aquela... Isso o seu pai tá fazendo e a sua mãe tá fazendo pro seu bem. Mas a gente acha que não. Muitas vezes é chato. Mas sabe o que acontece? A gente A acha vida é chata. A vida é muito chata. até nos Ela é adultos. muito legal quando vocês são crianças, mas quando vocês viram adultos, vocês vão ter muitas coisas chatas pra fazer. Mãe, Vai ter que eu limpar a quero casa, vai virar- ter que fazer almoço, vai ter que Mãe. trabalhar. Todo mundo passa Mãe. por isso na vida. E essas coisas ruins e tristes que vocês estão passando agora é apenas uma preparação para sua vida adulta. Então, seu pai e a sua mãe que tá falando pra você, vai arrumar sua cama, guarda o seu sapato espalhado, Eu quero junta ficar esses criança pra brinquedos. sempre. É, Peter Pan. Nem Preste existe. pra. Olha, Peter Peixe, eu Pan. sou do mesmo tamanho da minha mãe. Senta direito aí. Isso tudo seu pai e a sua mãe tá fazendo pro seu bem, pra você aprender responsabilidade, pra você ser uma pessoa do bem que faz as coisas que precisa ser feito, porque a vida tem muita coisa chata. E é um sofrimentinho que você tá passando agora, mas você vai se tornar uma pessoa melhor. E sabe o que aconteceu? Jó, aqui no capítulo 42, ele falou, eu conhecia a Deus só de ouvir falar, eu ouvia Deus, eu ouvia as pessoas falarem de Deus. Não,
agora eu ando junto com Deus. Eu creio. Eu creio de verdade porque eu vivi na pele com Deus. Eu vejo com meus olhos. Olha só o que aconteceu de mais interessante. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse para Elifaz, Zoar e Bildade: estou muito irado com você e com seus amigos, né? Pois vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros e levem os animais para o meu servo Jó e ofereçam o holocausto em favor de vocês. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Jó, que estava na lama, Deus quis e aceitou a oração de Jó. Não aceitou a oração dos 3 amigos que achavam que sabia todas as coisas. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, porque vocês não falaram que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Segunda vez que ele fala que os caras fizeram tudo errado e que Jó fez tudo certo. Olha só. Não tratarei vocês como merecem. Então, fizeram o que o Senhor havia ordenado e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó então orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. E na verdade, o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Deu mais filhos? Todos os seus irmãos e as suas irmãs e os seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa da sua casa. Eles o confortaram e consolaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado. Na segunda parte da sua vida, ele viveu mais 140 anos. Depois disso tudo, mais 140 anos. Ele já tinha quanto? Por favor, Noah. Ele já tinha Não quanto? sei, não fala aqui. Ele viveu 140 anos. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Pelo amor de Deus, devia ser 7 filhos e 3 meninos. Jó chamou a primeira filha de Jemima, Késia e Keren-Hapuque. Em toda a terra não havia mulheres mais lindas do que essas filhas de Jó. E aí, Jó morreu, como todo mundo. Mas olha só a história. Ele cresceu, reproduziu e morreu. Exatamente, como eu disse. Não, mas a mãe se reproduziu porque é a mãe que tem o neném. Exatamente, mas é com a ajuda de Jó, né? É, com a ajuda de Jó. O que você tá fazendo? Não é a hora. O que a gente tá falando aqui na aula, não é? A gente tá falando sobre Jó. Jó, exatamente. Que Jó viveu mais 140 anos, teve mais 10 filhos e Deus abençoou a vida dele novamente. E ele teve um monte de coisa de volta. Ele teve o dobro do que já tinha. Muito bem. E aí, como que a gente vai responder a nossa pergunta? Como eu posso saber que Deus está comigo quando estou no meio dos problemas? Eu posso dizer... Será que Deus não estava com Jó no momento da dor e do sofrimento dele? Estava. Como você sabe? Porque Jó não estava nele. Porque Jó acreditava. Tá vendo? Não fica parado, é isso que acontece. Não aconteceu. Presta atenção. Para aí, Noah. Chega aí. Para de... mostrando como é que foi. Não é pra mostrar. Vamos chegar no final da aula. Porque senão vai ficar... Porque Deus estava em todos os lugares. E ele estava ali, ó. Ele é de olho. zóio. Ele é olho. Tava ali, ó, de zóio Ele é em olho, Jó. Ele é Onipotente é de força. Então, ele é forte. Tá, mas onipotente forte quer dizer que ele é forte. Olho potente, então. Não. Ele tá sempre em todos os lugares. Onipresente. Onipresente em todos os lugares. Onivisão. Não, é onipresença. É onisciente. Ele Onisciente. está ciente, ele está vendo todas as coisas. Eu falei, E ele eu tá falei. vendo, inclusive, toda a sua vida. Ele tá vendo se você arruma a sua cama, Ô, mãe, mas eu se falei, você escova o dente, se Isso. você abre a janela do seu quarto, se você troca de roupa na hora certa, se você toma banho ou se você só entra pra se molhar e dar um miguezinho e dizer que tomou banho. Deus, ó, tá vendo tudinho que você tá fazendo. Eu tomo banho direitinho. Aham, só quando a gente Então, olha fala pra só, o mamãe. que você vai colocar aí na sua Eu eureka? vou dizer. A Bíblia diz que Deus é minha força, está
sempre no controle de tudo. E do mesmo jeito que esteve no controle da vida de Jó, Deus está no Ele controle está no também controle da sua vida. da nossa vida, Da da sua vida, Da vida do sua ET, vida. do pote. da sua vida, está no controle De de todas as nossas vidas. E todos. ainda que a gente tenha momentos em que a gente tá triste, Tá bravo, tá ruim, irritado, Deus tá com continua sangue nos sendo olhos. bom. Deus continua sendo bom e Deus continua sendo Deus. Deus né? continua sendo Então, ótimo, meus amores, perfeito. façam a lição número 6 em casa. Manda uma foto pra Tiarite. E um beijo. Professora E até a Elite, próxima. beijo, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.